Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil, nossa Bela Cruz. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Bela Cruz, como te amo. Todos já sabem que este programa tem a finalidade de levar o conhecimento da história da nossa Bela Cruz, do seu povo, de tudo o que pode acontecer. E nós voltamos, após alguns dias falhando, porque estive com a saúde meio precária. Hoje nós vamos levar até vocês o 27º capítulo do quadro Nossa Ilustre Personalidade Belacruzense. É um quadro que eu criei com a finalidade de trazer ilustres personalidades que lutaram, batalharam aqui em Veracruz e conseguiram o seu espaço, por luta e batalha de cada um. Eu peço que você que está nos assistindo, que vá aí no YouTube, youtube.com, Edilson Sampaio, @Edilson Sampaio, B1C. Aí você nos ajuda se inscrevendo no nosso canal. E hoje nós temos a felicidade de nosso convidado e aceito para conversar conosco, o professor André Lucas Teixeira. Professor, boa noite, um abraço carinhoso, fica à vontade. Bem, seu Edilson, muito obrigado pelo convite. Me sinto, assim, bem honrado, né, em ser reconhecido como uma personalidade aqui em Bela Cruz. O seu Edilson é uma figura que eu tenho um apreço muito grande, principalmente pelo meu pai. E, assim, uma honra, né, estar aqui diante dele, com o seu programa, né, e me sentir, assim, bem importante, na verdade, né? Que você é. Né? Você é. É importante. Pois bem, nobres e ilustres amigos e telespectadores, nós vamos começar a conversar com o nosso professor Lucas. Antes, porém, nós vamos prestar uma homenagem ao professor Lucas, professor André Lucas Teixeira. Hoje rendemos nossa sincera homenagem ao professor André Lucas Teixeira, cuja trajetória é marcada por dedicação, compromisso e amor ao conhecimento. Mais do que um educador, ele é um formador de valores, um inspirador de sonhos, um exemplo de que ensinar é, acima de tudo, acreditar no potencial de cada pessoa. Com paciência e sabedoria, professor André Lucas construiu uma jornada que ultrapassa as salas de aula, deixando marcas profundas na vida de seus alunos, colegas e comunidade. Seu trabalho vai além do conteúdo. Ele ensina ética, respeito, curiosidade e coragem para transformar o mundo. Com sua postura íntegra e o seu olhar humano, mostra que a educação é a ferramenta mais poderosa para construir um futuro melhor. Que esta homenagem seja também um agradecimento por cada palavra de incentivo, por cada porta que ajudou a abrir e por cada vida que inspirou. O legado do professor André Lucas Teixeira é feito de conhecimento, mas também de afeto e esperança. Gratidão, professor, por ser luz no caminho de tantos. Senhor Edilson, muito obrigado, né, por essa homenagem, né? Honrado. Você merece. Bom, o professor Lucas nasceu em 1992, no estado do Amazonas, é filho do pastor Assis Araújo, da Primeira Igreja Batista de Veracruz, e da professora Renata. Em 2010, mudou-se toda a família para o município de Veracruz, Ceará, onde consolidou sua trajetória acadêmica e profissional. Professor, eu gostaria
que você falasse um pouco da sua infância, nascido e criado em Manaus, e de repente, em 2010, seu pai vem a serviço do seu trabalho de evangelização para Bela Cruz. Como é que você passou isso tudo para chegar aqui e se adaptar a Bela Cruz? Bem, seu Gilson, quando eu vim a Bela Cruz, eu já tinha 18 anos, né? A minha trajetória dentro da educação, aqui já em Bela Cruz, já comecei na universidade. Mas, assim, realmente foi um choque de realidade se adaptar a uma cidade muito mais calma, né? Muito mais tranquila do que uma metrópole, né? Manaus, a vida era muito mais agitada, né? Uma correria do dia a dia, do trânsito, e realmente foi um choque de realidade, porque, de fato, a nossa família deixou amigos, deixou os familiares mais próximos, embora é muito bom ressaltar, né, que eu tenho uma boa parte da minha família aqui. O meu pai tem família aqui em Bela Cruz, né, do seu Zé Inocêncio, então a gente já veio... A sua avó, a minha mãe avó, de seu pai, isso, é Bela Cruzense. É Bela Cruzense. Minha avó Maria Luísa, que ainda está viva, né, completou recentemente 90 anos. Ih, que beleza! Mas ela saiu de Bela Cruz numa seca intensa que teve. 58. E 58. E ela migrou em 62, porque ela já estava grávida do meu pai. E aí ela teve o filho, né? Teve o meu pai em Manaus. E aí, desde então, ela nunca mais voltou, né? Então, a nossa família tem uma história aqui, né? E que foi continuada em Manaus e que depois houve esse retorno. E assim, realmente, na época, eu lembro que foi assim, bem complicado, bem difícil para um adolescente, um jovem, né? Tinha acabado de me formar no ensino médio, ainda não sabia bem o que eu queria fazer, não sabia muito bem ainda a profissão que eu gostaria para a minha vida, né, para o meu futuro. E aí eu me deparei com esse choque aí de realidade, de sair de uma cidade um pouco mais agitada, movimentada, deixei minhas amizades, né, deixei o povo, uma parte da família em Manaus, assim, mais próximo, e a gente veio para essa jornada, né, em 2010 em Bela Cruz, atendendo a um chamado de Deus, né, do meu pai. Meu pai é um pastor missionário que também vem contribuindo aí para a questão social de Bela Cruz, né? Mas assim, foi um choque mesmo de realidade. A minha irmã era mais nova do que eu, ela já completou o ensino fundamental e médio dela aqui, e eu já cheguei perto na porta da universidade, né, aqui na cidade de Bela Cruz. Então, é aqui que eu me encontrei, na verdade, enquanto profissional, né, enquanto professor. Foi aqui que eu me formei. E assim, Bela Cruz me deu essa oportunidade de ser um docente, de me envolver com a educação, né? Tenho muito orgulho de ter passado por todas as escolas aqui já do município, praticamente em quase todas as escolas de ensino médio aqui eu já trabalhei, né? Então, fico muito orgulhoso, né, desse feito. Mas realmente, o início foi muito difícil, né? Uma trajetória de uma outra realidade, saindo de uma outra região. De fato, foi uma mudança radical, uma né? mudança radical, completo. Para nossa família foi completo. Meu pai trabalhava num distrito, numa fábrica, né? A minha mãe era professora, todos tinham bons empregos, né? E quando se tem esse chamado de Deus, ele obedeceu. E graças a Deus, Deus honrou, né? Não falta nada à nossa família. Deus está com os seus toda hora. Toda hora, é verdade. Mas eu gostaria agora que você, sabe, o pastor Assis Araújo é um grande cidadão belacruzense, dedicou esse tempo todo de 2010 para cá a sua missão. Dentro dessa missão que todos nós acompanhamos de perto, ele faz um trabalho missionário muito grande, muito importante e social. Sim. Principalmente em locais mais recolhidos. Mas eu não vou falar do pastor Assis, que eu não vou entrevistar ele agora, mas eu gostaria que você falasse do pai Assis e do pai pastor, profissional, cidadão, e a sua mãe também. O casal, pode ser? Sua pode irmã ser. também. É um momento da gente falar sobre a nossa família, a minha família. Eu amo a minha família, você também ama. Então,
Fique à vontade. Seu Edilson, a nossa família é muito unida. Ali a gente tem uma casa, desde a infância até agora, de muito amor, de muito carinho, de muito respeito. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus de ter uma família que sempre me apoiou, que sempre me ajudou e que ainda hoje, homem já, né, com mais de 30 anos, ainda me ajuda, né? O meu pai sempre foi um pai muito amoroso, honesto. Eu aprendi a honestidade com ele, não ele me falando ou me batendo para aprender, mas demonstrando com gesto, com ação. Então, o carinho que eu tenho por ele e a ideia que eu tenho é de que eu possa ser um pouco o homem que ele é, né? Justo, né? Íntegro nas suas ações, nas suas atitudes, temente a Deus, servo de Deus, que ajuda a comunidade. Então, meu pai sempre foi esse exemplo, não só para mim, mas como todos que o conhecem, que o cercam, né? Todos o querem bem. E ele é assim, desde criança a gente sempre teve uma boa educação, uma educação rígida, rigorosa, mas que deu frutos, né? Nossa família, graças a Deus, minha irmã e eu, somos bem-sucedidos na nossa vida profissional, emocional, né, de relacionamentos, exatamente por essa criação que nós tivemos. A minha mãe, nem se fala, minha mãe é uma mulher guerreira, uma mulher que aprendi a docência com ela. Minha mãe foi professora durante muito tempo, então eu lembro da minha mãe grávida, pegando o ônibus para ir dar aula lá em Manaus, né, e me levando para a escola, e assim, sempre demonstrando esse carinho, esse zelo pela educação. Então, um pouco do docente que eu sou, vem um pouco dela, vem um pouco de ver o trabalho que ela fazia, né? Como o senhor mencionou na homenagem, né? Tentar ser um pouco mais humano com o aluno, tentar entender mais o traço de humanidade do aluno. Então, a minha família, assim como a minha irmã também, né? Que a gente é muito unido, a gente sempre está junto, sempre que pode tá saindo, tá se divertindo, tá conversando, tá se ajudando, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela minha família. Recentemente, né, tá com 2 anos também, eu casei, minha esposa também maravilhosa, que eu quero deixar até aqui um beijo para ela, e agradecer a Deus, né, pela oportunidade que eu tive de ter essa boa família. A gente está vivendo numa sociedade moderna em que a gente percebe, né, as famílias desestruturadas, pai e mãe abandonam os filhos não respeitam pais. A gente está vivendo nos tempos bíblicos, aqueles últimos dias, e graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de ter uma família centrada, temente a Deus, que me ajudou nessa minha formação e na minha criação. Beleza. Bom, o professor André Lucas Teixeira formou-se em História, tornando-se também especialista no ensino de Geografia e História do Brasil. Atualmente, é mestrando em Sociologia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA, em Sobral, aprofundando os seus estudos e pesquisa na área das ciências humanas. O professor possui ampla experiência na docência, com destaque para os 7 anos de atuação na Escola de Tempo Integral Estadual Júlio França, como professor da Rede Estadual de Ensino. Também exerceu atividades pedagógicas na Escola Marieta Santos, do Estado também, e atualmente integra o corpo docente do Colégio Instituto Imaculada Conceição, contribuindo para a formação crítica e cidadã de seus alunos. Muito interessante, mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria que você falasse sobre a Bela Cruz, sobre os belacruzenses, sobre o que você vê e convive com amor e carinho nessa cidade, que passou a ser a sua segunda cidade. Senhor Edilson, eu sou suspeito para falar de Bela Cruz. Quem me conhece mais de perto sabe que eu amo essa cidade. Já tive algumas oportunidades de mudar,
de oportunidade de emprego em outras cidades, até mesmo de voltar para Manaus. Mas eu adotei Bela Cruz como a minha cidade. E é interessante que na Bíblia tem uma passagem quando o rei Davi, ele em um dos salmos diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, né? E durante muito tempo a nossa igreja, ela recitou esse versículo, só que trocava-se a cidade de Jerusalém por Bela Cruz, né? Orai pela paz de Bela Cruz, prosperarão aqueles que te amam. Beleza. E eu acho que orei tanto e sou tão próspero aqui na cidade que eu não penso em deixar a cidade. A prosperidade aqui em Bela Cruz para mim, ter minha boa casa, construir a minha vida, me tornei homem aqui, casei aqui, comprei meu imóvel aqui. Então, o carinho que essa cidade, que eu tenho por essa cidade, foi por tudo que ela me deu, né? De maneira direta, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu tive a minha primeira casa, o meu primeiro carro, e é aqui que eu quero residir, né? Esse carinho, assim, eu tenho realmente um carinho intenso por essa cidade. Ainda não sou cidadão belacruzense, né, oficialmente pela Câmara, já até pedi a alguns vereadores para conseguir esse título para mim. O meu pai né? Mas eu ainda não consegui, obtive o título de cidadão belacruzense, mas eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, principalmente eu que trabalho com adolescente, eu que trabalho com criança, muitas vezes, e a gente tem esse contato direto com o povo belacruzense, povo hospitaleiro, povo que acredita, um povo sonhador, né? Pessoal, muitos alunos, muitos estudantes procurando seus sonhos, as suas metas, e Bela Cruz é uma cidade que me acolheu. Eu tenho um carinho enorme por essa cidade, né? Eu adoro essa tranquilidade, essa paz, né, que Bela Cruz proporciona, né? E eu realmente sou um apaixonado por essa cidade, pelo povo, né? Gosto de me relacionar com as pessoas, né, aqui de Bela Cruz, e isso acaba que voltando para mim, né? Ao mesmo tempo que eu amo a cidade me devolve, né? Então, graças a Deus, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, próspera, exatamente por ser morador aqui de Bela Cruz. Pode dizer, não pode? Bela Cruz como te amo. Bela Cruz como te amo. E amo muito. Esse meu slogan. Não, esse slogan aí é seguro. E é conhecido. Por isso é que eu criei esse programa, com essa finalidade. Esse slogan, ele aconteceu quando eu fazia programa na Rádio Difusora, em Acaraú, pago, em 1993. Não foi à toa que saiu. Quando fui perguntado o nome do programa, de Bela Cruz como te amo. Por quê? Porque na época, a cidade vizinha levaram nossos eleitores, sabe? Tiraram muito eleitor de Bela Cruz. Basta dizer que só aqui, no Cajueirinho dos Rochas, para a cidade vizinha, tinha 120 eleitores, 100 era daqui. E Bela Cruz só tinha 20. Então eu criei esse programa na Rádio Difusora, em 1993, que até hoje continua também na Rádio Ano Velho. Então, para trazer de volta, e trouxe sempre muita gente, muita gente, clareando e mostrando. Naquele tempo só tinha essa rádio na região. Aí pegava até Itapoca, era bom demais. A gente fazia tudo. Então, existe uma razão desse nome, Bela Cruz como te amo, e eu achei por bem colocar no YouTube e no Facebook ao vivo. Mas voltando aqui, você lutou muito para conseguir essa formatura pela UVA, né? Sim. Porque foi muito sacrifício, muita vontade para conseguir. Conta essa história aí mais ou menos para nós. Bem, eu cheguei em 2010, eu não tinha ainda noção, né, do que eu queria de futuro para mim, né? Não tinha nem ideia de ser professor, de ser docente, nem nada. E aí eu fiz um vestibular, na época, para a UVA, e aí eu coloquei qualquer disciplina lá, qualquer profissão, até conto essa história para os meus alunos. Eu queria qualquer coisa, eu queria entrar na universidade. E aí eu fiz para ciência da computação na época, e aí eu não consegui passar de primeira, né, no vestibular para ciência da computação. Eu nunca fui muito bom em matemática. E aí eu vi uma outra universidade, o Uninta, né, ali
começando, e tinha um curso ali de história e de serviço social. Eu falei, eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer para história mesmo. Eu sempre gostei um pouco de história, eu vou tentar fazer para história. E aí eu me formei em 2014. O curso eu ia e voltava, é até curioso porque eu ia e voltava, né, até hoje o ônibus, né, universitário, voltava meia-noite, e o meu pai tinha conseguido o programa 8 horas. E aí eu que mexia no computador dele, tinha que acordar cedo, era horrível para mim. Agora ele está fazendo o programa sozinho. Mas eu me formei em 2014, depois consegui as minhas 2 pós-graduações, e aí atualmente eu estou vivendo um sonho, né? Eu voltei a estudar agora, nesse início de ano, passei no mestrado da UVA, mestrado muito competitivo, né, em Sociologia, e aí, se Deus quiser, ano que vem eu já acrescento essa formação ao meu currículo. Eu particularmente sou um apaixonado por ciências humanas, trabalho com história, trabalho com geografia, trabalho com Sociologia e Filosofia no Marco. Então essa minha formação, ela reflete um pouco daquilo que eu sou, né? Do que eu gosto, né? E do que eu gosto de lidar. Então me considero um contador de história, né? Me considero esse professor que gosta de trazer um pouco da nossa história, do saber crítico para a sala de aula e para os alunos, né? Minha formação não foi fácil, ainda não está sendo fácil, né? Até hoje eu vou e volto, né? Dia de quarta e quinta eu fico em Sobral. Então ainda estou em processo formativo, e o professor é aquele que nunca deixa de estudar, né? Então eu acredito muito nisso. Não sou aquele tipo de professor, agora eu vou relaxar. Eu estou sempre me atualizando com leituras, sempre me atualizando com curso, para sempre trazer o melhor para a minha sala de aula, para os meus alunos. Acho que o reflexo do meu trabalho é exatamente isso. É a minha preparação, é a minha formação, é a minha leitura, e inspirar um pouco os nossos alunos, né? Hoje em dia a gente tem a nossa profissão de professor tão desvalorizada, né? Muita gente não quer ser professor, né? Mas eu sempre falo, quando você é um bom profissional, em qualquer área que você atue, você vai ter um destaque, você vai ter um reconhecimento, tanto financeiro, quanto também um reconhecimento da população. Tanto é que eu estou aqui, né? Então, eu fico muito agradecido pelo convite, exatamente por isso. Ilustre personalidade veracruzense. Você é uma ilustre personalidade, né? E quem está falando é o grande jornalista da região. Bom, eu gostaria que você falasse agora um pouco a sua convivência com os alunos, como é que tem sido, você tem sentido o retorno do seu trabalho, eles têm captado bem o que você leva e tem dado resultado positivo? Seu Edilson, eu acredito muito na educação. Eu me tornei professor e ao passar do tempo, cada vez mais, eu acredito na educação. Acredito que a educação pode mudar a vida, a educação pode mudar valor, e a educação pode mudar a sociedade. A gente fala muito de corrupção, de político, mas de onde esses caras saem? Eles saem das nossas escolas, eles saem das nossas famílias. Então a educação pode modificar isso. Uma boa educação pode modificar isso. Um professor capacitado dentro da sala de aula, passando o conteúdo, falando a sua história de vida, inspirando o aluno, ele tem a capacidade de transformar o país. E é nisso que eu acredito. Recentemente, quando eu entrei no mestrado, eu na universidade, lá no mestrado, eu almoço no restaurante universitário, num restaurante de R$1. E eu encontro muitos ex-alunos lá. E todos eles param para falar comigo. Passam por mim e falam, professor Lucas. E eu me sinto muito feliz. Porque, de uma maneira direta, eu ajudei a formar um cidadão. Esse é o caso positivo que eu estou perguntando. De maneira direta, eu coloquei alguém dentro de uma universidade, com apoio da gestão escolar, de outros professores, mas eu tenho ali o meu toque, né? A minha mão ali sobre a vida deles. Dentro do ônibus, os alunos me reconhecem, param para falar. E o professor, seu Edilson, é a única profissão. Você não para, o seu dentista, você não para ir na rua para, esse dentista. Não. Agora o professor, as pessoas fazem questão de atravessar a rua para me cumprimentar, para me dar um abraço, para dizer como é que está. Até hoje a minha esposa toda a vida só dava aula se ela preparasse.
Planejamento. Ela tornou-se uma professora de todo mundo, amigo dela. Onde ela fala, ei, professor, é assim vai. Muito bem, beleza. Agora eu gostaria que você falasse um pouco também sobre o evangelho do seu trabalho, se você está também induzido, fazendo o mesmo, e aprendeu com seu pai, e Deus está com você, e você vai continuar, se você vai ser pastor, ou se você já é, e se você está evangelizando com amor e carinho a Deus. Bem, Fica à vontade. é importante ressaltar que a minha formação, ela é diferente da formação do meu pai, né? A minha formação é em História, em Geografia e agora Sociologia. O meu pai é teólogo, né? Sim. Então ele é formado nessa área. E assim, para ser um pastor batista, de uma igreja batista, não é só colocar um óleo, como muitas igrejas estão aí, né? Como é? Tem que ter uma formação, tem que ter uma preparação, né? Então é por isso que às vezes o evangelho ele é banalizado, porque hoje em dia todo mundo é pastor, né? Abriu uma porta, colocou numa placa de igreja, abre uma igreja e te diz que é pastor, e é ungido e etc. Na nossa denominação não é assim que acontece. Tem que ter uma longa preparação, um longo estudo, para aí você ascender a ser pastor. Eu não tenho este pensamento, eu não fui chamado por Deus para esta missão, para esse ministério. Eu não sinto no coração, embora eu contribua com a obra do meu pai, no que ele precisar, em pregação, em evangelismo, sou músico também, arranho meu violão e contribuo com a difusão do evangelho e também com o trabalho social da igreja. Mas eu não tenho a pretensão de ser pastor. Não é uma pretensão, não é um chamado meu. Se caso um dia Deus toque no meu coração para que eu siga os passos do meu pai, aí eu tenho que me preparar primeiro, tanto na parte acadêmica, teologia, tanto na minha vida espiritual e emocional, para que eu possa segurar, né, que eu acho que é uma missão pesada. Servir a Deus é difícil. Eu vejo o sofrimento. O sacrifício é grande. É um sacrifício, e esse sacrifício eu ainda não quero para mim. Minha vida é como professor, né? Eu sou professor, mas eu ensino na igreja, tenho meus cursos online, dou aula de Bíblia na igreja, mas o pastoreado é para quem tem chamado. O meu pai tem chamado, eu ainda não tive. Bom, você não falou ainda, foi da sua irmã. Minha irmã. Fale. A minha irmã é um motivo de muito orgulho para mim, né? Porque a minha irmã e eu sempre nos demos muito bem, embora a gente teve sempre aquela divergência de irmão. No começo a gente brigava, etc. Mas hoje nós somos extremamente unidos. E minha irmã se tornou uma mulher que eu admiro muito, uma advogada respeitada aqui em Bela Cruz. Também tem o seu escritório, né? Ela faz parceria com o escritório em Manaus. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho, né, e uma admiração enorme. O pessoal na minha família brinca dizendo que eu sou o inteligente, mas na verdade a inteligente da família é ela. Mulher muito culta, também temente a Deus, muito justa. Eu tenho muito orgulho mesmo da mulher que ela se tornou, sabe? E assim, sempre que eu posso, estou perto dela. Que legal. Bom, agora, encerrando nosso programa, as suas considerações finais. Seu Edilson, eu quero agradecer o convite, quero agradecer a audiência, né? Todo mundo, aquele que deixou o seu like, que deixou seu comentário, né? É importante. Estou seguindo o programa do seu Edilson, já vi as edições anteriores lá no YouTube, e assim, fico muito feliz, porque todos que vieram aqui são figuras ilustres, respeitadas aqui na sociedade belacruzense. Eu fico muito feliz em fazer parte, né, desse grupo seleto aí de pessoas que vieram no seu programa e que agora também sou uma audiência a mais do seu programa, né, a partir de agora. Então, muito obrigado pelo convite, quero agradecer ao seu Edilson. Estamos sempre disponíveis para o que precisar. Sempre que o seu Edilson chamar, a gente está à disposição.
Beleza, eu queria que você falasse seus amigos, tudo, para se inscrever no programa, que é youtube.com/Edilson Sampaio B1Z. B de Belo e 1 de Zaga. Não, hoje, assim que sair daqui, eu vou tirar uma foto e vou postar no meu Instagram e colocar o link para que a galera se siga. Pessoal, legal, porque a gente precisa. Meus caros, queridos telespectadores, amigos, belacruzenses aí distantes, que estão longe, mas só em ver a gente aqui conversando, é menos que estar com você aí. Eu faço isso com muito orgulho, com muito prazer. Além de eu estou muito problema de garganta, não doente a garganta, pigarra de velho. Isso é de velho mesmo. Mas faço o programa Bela Cruz Como Te Amo no Facebook, Edilson Sampaio, de segunda a sexta-feira, e os programas na rádio. Quero agradecer a audiência, agradecer ao professor Lucas por ter atendido o nosso convite, por ter vindo até aqui. A gente se orgulha de fazer um trabalho com o título Bela Cruz, Como Te Amo. Quero agradecer o Márcio. O Márcio é o nosso técnico. Ele faz todo o serviço aqui. É quem filma, é quem dá. A luz está boa, não está? O som está assim, está assado. Obrigado, Márcio. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos. Que haja paz e união em todos os lares. Deus no coração. Valeu. Bela Cruz, Como Te Amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil.